Olá, seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar com Márcio Ribeiro, um amigo, um companheiro e alguém sempre disponível para ajudar o próximo. Fica aí para ouvir este bate-papo e muito mais. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, meus amigos. Bem-vindos à Vertente Tecnológica. Bem-vindos a mais um episódio Conversas/Entrevista. E hoje é uma data especial porque estamos a comemorar 10 episódios que, segundo as plataformas de podcast, 10 episódios é considerado o número em que dá uma certa credibilidade a um podcast, já é considerado que é um podcast sustentável, em que não está cá para se ir embora, já começa a entrar naquela fase da antiguidade. E por isso eles consideram que o 10º episódio é que dá essa credibilidade ao podcast, e por isso hoje quis comemorar esta data com um convidado, com este segmento de tecnologia e vida e hoje temos connosco Márcio Ribeiro, uma pessoa que para mim é extremamente especial, é um irmão para mim, uma pessoa que eu conheci no mundo profissional, tem sido amigo, tem sido companheiro. E justamente por todas estas vertentes é que eu quis trazer por uma primeira entrevista em que eu vou ter o prazer e depois convidá-lo mais vezes, porque é uma pessoa que conhece de certa forma assuntos relacionados com tecnologia e então acho que temos muita coisa para falar em futuros encontros no podcast sobre determinados assuntos que eu vou querer discutir depois com ele, mas para a primeira vez quero conhecer mais da história dele, quero conhecer a vida dele, porque às vezes no mundo do trabalho a gente não tem essa oportunidade, é sempre tudo muito corrido, é sempre tudo muito fugido, e hoje então tenho a oportunidade de estar aqui um tempinho com ele e trazê-lo então a este podcast. Por isso temos connosco hoje Márcio Ribeiro. Márcio, como é que tu estás? Olá André, bom dia. Estou bem? Sempre bem, como tu me conheces. Sou a pessoa que está sempre tudo bem, esteja ou não esteja. Olha, então queria-te dar as boas-vindas a este podcast. Obrigado. Espero que gostes. Sei que tens sido um espectador assíduo, tens passado um bom feedback, isso é bom, significa que ao menos estou a fazer um bom trabalho. Sim, claro que sim. E hoje estás no bom caminho. Eu estou no bom caminho, não é? Isso é que é preciso. Então, olha, eu vou-te fazer uma pergunta que já tinha feito na outra entrevista, que é a pergunta que eu faço sempre a todas as pessoas que chamo para esta conversa, é quem era o Márcio Ribeiro antes do Márcio Ribeiro que a gente conhece no dia de hoje, tal como ele é. Quem era, de onde é que tu és, de onde é que tu vieste, quem é o Márcio? De onde vim? Qual é a tua história? Então, eu sou o Márcio Ribeiro, tenho 35 anos, quase nos 36, não te esqueças da prendinha, fica a nota. Boa. Então, nasci em Queluz, estive lá há pouco tempo, até aos meus 3 anos. Entretanto, sim, não sabia desse pormenor. E morava bastante perto do Palácio de Queluz, portanto, é uma boa zona. Quem quiser visitar o Palácio, fica já aqui a referência. Mas essa é uma primeira pergunta que eu te queria fazer. Que é a Luz para ti, na tua opinião, visto que és de lá?
Não. É que consideras... Não me considero de lá. Atenção. Não te consideras de lá, quer dizer, és de lá por nascença. Sou de lá porque nasci lá e os meus 3 anos lá eu não me recordo nada, vou ser sincero. As minhas irmãs, eu tenho 5 irmãos, somos ao todos 5. 3 irmãs, um irmão, eu sou o mais novo dos 5, com uma diferença de 10 anos da mais velha. E o pouco que sei e as poucas histórias que conheço são eles que me contam das brincadeiras que tínhamos, de como era a nossa vida lá, que era totalmente diferente da vida que tenho hoje. Nasci numa família, entre aspas, pobre, embora nunca me tenha faltado nada, não tenho razão de queixa nenhuma. Não houve fartura, mas também nunca me faltou. E felizmente tive uns pais maravilhosos, tive e tenho, meio ainda é vivo, o meu pai já faleceu, como tu bem sabes. Mas nunca me faltou nada. E ele já faleceu há quanto tempo? Faz agora 8 anos. 8 anos já? 8 anos já. Por cancro no pulmão. Olha, esta é uma coisa que a gente tem semelhante um ao outro. Tu perdeste o teu pai, eu também já perdi o meu pai, tinha eu também 6 anos para 7, salvo erro. Por isso, tu neste caso foste um privilegiado que tens mais lembranças e mais convivência com ele. Eu já é mesmo rasgado. Felizmente tenho muitas e boas lembranças com ele. Não te vou dizer que éramos os mais chegados e tínhamos uma relação bastante afetuosa, não. O meu pai sempre foi uma pessoa muito rígida, mas te levo comigo para sempre. E por curiosidade, a parte em que me senti mais próximo dele foi na parte em que ele descobriu que tinha o cancro. E nestes meses, ele descobriu isto em janeiro de 2012, faleceu em setembro do mesmo ano, e esses foram os meses que eu senti que houve uma ligação maior de afeto. Mas tu achas que sentiste essa necessidade de ter afeto com ele pela sensação de perda? Vou-te ser um bocado sincero, André, como sempre fui contigo. Não senti essa necessidade e senti que foi ele a procurar isso. Foi ele que procurou isso. O que me despertou um bocadinho mais ainda este sentimento. Mas pronto, passando à frente, não é verdade? Coisas boas. Então, mas voltando agora atrás, a pergunta que eu estava a fazer era: consideras Queluz uma zona considerada chique ou é mais o nome em si? Sinceramente, não considero nada chique. Há zonas muito bonitas a conhecer, claro que há. Entre elas o Palácio de Queluz, bastante conhecido e recomendo a qualquer um. Mas não acho uma zona chique. Acho uma zona bonita para se passear. As poucas zonas que tem. Agora mais, que eles já investiram em mais espaços verdes. Aquilo tem algumas semelhanças com alguns aspectos de Lisboa, não? Eu diria mais zona de Sintra. Eu vejo se calhar um bocadinho que é luz, talvez como meio Martins, mas não tão povoado. Ok. Mas como estava a dizer, não me sinto que é luz. Digo a toda a gente que sou da Serra das Minas, que foi onde criei as minhas memórias, onde fui criado. Tiveste a tua juventude, não é? Onde tive a minha juventude, sim. Onde a minha vida foi passada lá. Inclusive eu saí de lá pela primeira vez aqui para Bicesse, embora já me tenha estado junto, mas também me juntei na Serra das Minas a primeira vez. Depois é que fomos para outra casa em Bicesse, portanto isto foi há uns 6 ou 7 anos atrás, mas sempre me considerei de lá. Hoje, como tu bem sabes, eu moro aqui perto do Cascais Shopping. Mas digo a toda a gente que sou da Serra das Minas mesmo. Só muito raramente na brincadeira que gosto de brincar e dizer que sou de Cascais, que sou chique, mas de chique não tenho nada, como tu sabes. Considero-me uma pessoa humilde. Então, neste caso, na Serra das Minas ainda tiveste quanto tempo? Na Serra das Minas posso dizer que tive... já estive em casa da minha mãe para ir até aos 21. Foste para lá com 3, não é? Fui para lá com 3, estive lá 18 anos, tá? Embora quando me juntei pela primeira vez aos 21, também arranjei casa na Serra das Minas, portanto, ainda estive lá mais um bom tempo, foram mais 7 ou 8 anos. E pronto, a partir daí já saí dali
Não me arrependo de ter saído, porque eu gosto bastante da zona onde estou. Tu conheces, sabes a zona calma que é e a paz que isto me traz. Também por conta da pessoa que tenho ao meu lado. Ok. Quais são assim, as memórias que mais te marcaram ou que tu tens de lembrança assim, que te marcaram na Serra das Minas? É a minha infância, as minhas brincadeiras, a forma como nós miúdos naquela altura brincávamos e saímos de casa de manhã para brincar e só aparecíamos ao fim da tarde. Não tínhamos autorização na altura para ficar até muito tarde. O meu pai nunca me deixou ceder muito às 11 horas da noite, isso já era assim num dia bom ao fim de semana. Sim, já isso ia perguntar, porque 11 horas naquele tempo já era considerado quase uma noitada. Isto já era quase uma noitada. E atenção, era maioritariamente com os meus vizinhos, que também lá estavam desde a altura em que eu fui para lá. E era tudo muito ali perto, com vizinhos, amigos da escola. E o meu pai tinha que saber onde é que eu ia. Mas foram memórias boas. Memórias do que agora eu não vejo acontecer, que era eu brincar na lama, ou subir às árvores, ou jogar a bola o dia inteiro, lá está. Na altura não havia tecnologia. Pois, ainda apanhamos não havia nada que nos agarrasse um ecrã. Claro, havia os videojogos, sim. Então ainda apanhaste essa fase de a gente ter o primeiro contacto com a console. Sim, então venha a Mega Drive. Lembro-me disso. Venha a Mega Drive. Posso dizer, também apanhei. Eu não tinha, mas apanhei amigos que tinham. E posso dizer que... A Mega Drive foi, acho que, não sei se a minha primeira ou a minha segunda. A Mega Drive foi a minha primeira. A minha acho que foi uma Family System. Era assim que se chamava. E havia o Spectrum, como é que já não me recordo o nome certo do... Essa teve o meu irmão, que era o Spectrum, acho que era Spectrum. Era qualquer coisa assim, sim. Uma caixa laranja que tinha uns comandos com uma roda virada. Era isso mesmo. Isso era brutal. Posso dizer que foram bons momentos, mas também te digo que não passávamos um dia inteiro agarrado àquilo, como agora, hoje em dia as crianças passam agarradas ao computador. Eram umas horinhas e depois íamos jogar a bola, íamos lá para baixo, passear a qualquer lado, dar umas voltas. Era totalmente diferente. Hoje em dia é tudo agarrado ao ecrã. E mal há uma pausa, está tudo agarrado ao telefone. Sabes que, na minha opinião, acho que na nossa juventude, se calhar pelo facto de a gente ter muito contacto com a rua, criávamos em nós uma sensação de imaginação. Ou seja, acho que era despertada em nós muita imaginação ao ponto de sermos criativos nas brincadeiras que fazíamos. Eu lembro-me de fazermos balizas com mochilas. Era o que havia, André. Até com pedrinhas, era tudo o que havia. Era tudo que havia. E sim, na escola. Se pedires uma criança para fazer uma baliza, se calhar fica a olhar para ti. O que é que estás a fazer? Muito provavelmente vai buscar o telefone, vai ao Google e vai ao site da Decathlon e vai procurar uma baliza. Já não há aquela imaginação que as brincadeiras antigamente levavam-nos a sonhar. Sim, era isso. Eu lembro-me do jogo da gente jogar à apanhada, andar de patins, eu lembro-me de ter patins, andar de bicicleta. Era coisa que eu não tinha muito jeito, confesso, patins nunca foi muito forte. Mas... Eu, por exemplo, no meu caso, não andava de patins de 4 em linha. Nunca soube andar de 4 em linha. 4 em linha não, daqueles patins em linha? Não era em linha. O em linha foi aquele que eu sabia andar. Era aquele que era de 4 lateral que os jogadores de hockey patins jogam. Sei. Que usam, estás a ver? Eram esses que eu não sabia andar. Nunca soube. Eu lembro-me na escola, nas aulas de educação física, que a gente tinha em ginásio, numa escola que eu andei ali na Arrentela, lá eles tinham material de patins. E eram esses patins que a gente usava lá, não eram os em linha. O em linha, misteriosamente, eu sabia andar. Nos outros, nunca soube andar. Olha, mas pronto, era uma fase que a gente apanhava esse tipo. Vou-te ser sincero, nem uns nem outros. Nunca tive muito jeito para isso. Experimentei sim, mas não. Antes que me acontecesse algo mais grave, decidi ficar-me pela bicicleta, que tinha jeito. Aí sim. E o skate. E a bicicleta apanhaste as rodinhas? Não, nunca. Olha, para tu teres noção de como eu sou velho, eu aprendi a andar de bicicleta na IC19. Na IC19 quando ainda estava em obras, ali na zona da Serra das Minas. Eu lembro-me de, na minha infância, ter a IC19 a ser construída, a ser pavimentada,
E nós, claro, miúdos, nessa altura e sem tecnologia ao pé, o que é que fazíamos? Brincadeiras ali. Jogar a bola no meio da estrada quando não estavam os caminhões a trabalhar era diferente, vês? Agora pede um miúdo. Aí está uma coisa que eu não sabia. Então, antes disso, o que é que existia? Naquela zona da estrada? Aquilo era tudo monte e mato. Serra das Minas era toda ela mato e montes. Eu ainda sou capaz... É claro que havia aquelas estradinhas... Para chegar a Sintra, como é que se fazia? Era pelas estradinhas Por exemplo, eu não tenho muita... Pela estrada de Cascais, não? Talvez, eu não tenho muita ideia, vou-te ser sincero. Mas eu lembro-me disto de ser montes. Isto eram montes, André. E lembro-me de começarem a pavimentar a estrada e de fazerem esta longa via para nós andarmos de bicicleta ali. E na altura até fazíamos os carrinhos de rolamento. Não sei se te recordas, ou se alguma vez fizeste a tua infância. Não, então não fiz, senhora, com os meus primos. Então não fiz. Lembro-me tão bem de nós pormos ali uma fila deles e um dia, a minha inocência, pus um dedo por baixo e fui atropelado por mim próprio. Atropelei o meu dedo. Mas sabes porquê? Porque não havia uma maneira da gente arranjar um travão para esses carrinhos. Pois. Essa era a nossa maior dificuldade. E talvez, se calhar, passaste por isso. E eu lembro-me que a gente, para conseguir se equilibrar o corpo, a gente punha as mãos por debaixo do carrinho. Exatamente. Que era para segurar e virar a tábua. Exatamente. A gente tinha que fazer inclinação para virar. E o que é que calhou nesse dia? O que é que foi? Um dia de atropelado. Mas pronto. Conseguiste a proeza de ser atropelado por ti próprio. Exatamente. E vou-te dizer, André, que continuei a brincar e só quando fui para casa é que, pronto, lá fui cuidar do meu dedo. Imagino o estado em que ia estar esse dedo. Um bocadinho negro e tal, mas sobrevivi, como vês. Quando andavas de bicicleta, havia a cena dos montes das rampas, que era para a gente fazer tipo... Como há aquele desporto da bicicleta, que a gente sobe uma rampa para fazer manobras. Havia e eu nunca tive jeito para isso, André. Vou-te já dizer. Se tu és capaz de ser atropelado por ti próprio... Pelo meu próprio dia. Se fosses fazer uma manobra com a bicicleta, matavas-te. Provavelmente. E dos teus irmãos, o que é que tens assim de memória? Brincadeiras da tua infância com os teus irmãos? Visto que são 5? Principalmente com o meu irmão. Aliás, nós temos todos diferença de 2 anos uns dos outros, portanto. Mas tenho muitas lembranças com o meu irmão. Brincávamos juntos, íamos para todo o lado juntos. E até em casa lembro-me de virarmos um armário pequenino que tínhamos deitado no chão, e na altura eram os Playmobiles. E de fazermos ali com as plantas da minha mãe um género de uma selva enorme, e andávamos ali a brincar com aquilo tudo. E era assim que nós nos entretíamos, dias e dias, sem nos cansarmos, entre casa e o pouco que íamos à rua. Tivemos uma infância maravilhosa. Das irmãs são quantas? Das mulheres são 3 irmãs. Lembro-me delas, sim. E tinhas interação com elas? Sempre tive. Posso dizer que se calhar tenho mais interação agora do que se calhar quando era mais novo. Lá está. Tinha um irmão, eu seguia um bocadinho, não é? E sendo nós os dois éramos homens, elas eram mais mulherzinhas. Tinham as brincadeiras de mulheres, não é? Os mais homens gostávamos era de jogar ao Berlim, à bola e assim. Se calhar aí havia esse afastamento, mas sempre nos demos todos muito bem. Sempre fizemos sessões de cinema em casa. Na altura era o que dava na televisão, porque não havia... E as VHS, não sei se ainda te lembras disso. E as VHS, daquelas cassetes maravilhosas, que na altura se podiam alugar, havia videoclubes. Então, eu ainda apanhei o tempo da VHS. Do Blockbuster. Sim. Não, e mais disto das VHS, agora puxaste um assunto por acaso bastante nostálgico, porque quando deu o primeiro Big Brother, o meu irmão trabalhava na Sonai. Não me digas que gravaste isso. Ele pedia-me para gravar aquilo. Ou seja, quando eram os diretos, em que havia as expulsões e não sei o quê, no primeiro Big Brother, ele me incumbia de tarefa de gravar o Big Brother. Ou seja, aliás, não era pôr a gravar e terminar no fim. Inclusive, eu tinha que lá estar para os intervalos para pausar aquilo
e pôr a rodar quando aquilo voltasse para o direto. Ou Mas seja, quem é que quer ver intervalos, André? ele incumbiu-me do trabalho completo. Ou seja, eu estava isento de estar. Ou seja, eu era um operador basicamente de câmara. Ora, lá está. Aquilo. A trabalhar desde pequenino. Mas eu lembro. A qualidade era uma treta, pá, aquilo foi. Claro, e depois quando as fitas quando engatavam. Ou quando o vídeo prendia aquilo lá dentro. E tu lembras-te, que isto é do tempo das cassetes, claro que te lembras, não é? Lá está, as cassetes de música. Que nós com as canetas rebobinávamos as cassetes. Então não, uma bique, enfiavas a bique lá na coisa e voltavas aquilo para trás para ser mais rápido. Ora, aí está. E quando a gente tinha que mudar de lado? Tira a cassete e muda, filho. E hoje em dia posso dizer... Tens alguma memória de algum leitor de cassetes? Assim que recordo. Leitor de cassetes. Epá, eu lembro-me que o meu irmão na altura, ele começou a trabalhar primeiro que eu. Foi ele que comprou, não a primeira aparelhagem cá para casa, na altura foi a minha irmã mais velha que comprou. E eu lembro-me que o primeiro CD que ela comprou, atenção, o primeiro CD foi do Henrique Iglesias. Ela deve ter ouvido aquilo para aí 3 semanas seguidas, portanto eu tenho uma memória não muito boa de ouvir aquilo de manhã à noite. Ou seja, quase até a fita gastar. Era até aquilo... até ela já saber aquilo tudo de cor. Mas lembro-me que o teu primeiro leitor de cassetes foi já numa aparelhagem, numa Technics, salvo erro. Foi o meu irmão que comprou. Aí com caraças. Isso. E lembro-me que aquilo era um monstro. É gigante. Pois, porque naquela altura, tanto os leitores de aparelhagem e por aí fora... Eram coisas enormes. E lembro-me que era por componentes. A dele já tinha, aquilo vinham 4 componentes. Era um para as cassetes, 2 leitorzinhos de cassetes. Era uma para os CDs, que na altura já havia mais do que um CD. Já dava para pôr 4 ou 5. E tinha um para o amplificador. E tinha outro que devia ser para a estação de rádio, eu não me lembro. Mas sei que eram 4 módulozinhos. Portanto, isso foi o primeiro. E depois apanhaste a transição para o leitor de CDs. Depois houve o leitor de CDs, os Discman, da Sony, que apanhei isso tudo. Que tinha a função anti-choque. Olha, mas abanou muito, vais ver o anti-choque a funcionar. E derretia a pilha toda, porque quando ativavas aquilo, acho que aumentava o consumo drástico do leitor de Discman, quando aquele era um Discman. Exatamente. O meu primeiro foi um Sony, salvo erro, era um Sony. Era um cinzento. Deviam ser, eram os que estavam na moda na altura. Eu lembro os belos Sony. E depois tinhas aqueles fones de cabo, né? De enfiar na orelha, que aquilo quase parecia que estavas ali a enfiar 3 cotonetes lá dentro. Lembro-me bem. E também me lembro, depois disto tudo... O anti-choque daquilo era uma treta, para fundo. Era anti-choque, mas de anti-choque tinha pouco. Mas lembro-me depois da transição dos CDs para o MP3, lembras-te? Do MP3. Os primeiros MP3. Do MP3, lembro perfeitamente. Quantos megabytes é que aquilo tinha, que eu já não me recordo. Isto foi na minha altura de escola já. De escola, se calhar quando já estava a sair da escola, já não me recordo. Já bem, não. O MP3 quando veio já foi uns bons anos depois. Mas eu lembro-me, era um pai de 16 megas, não me recordo bem da capacidade daquilo, mas era uma coisa que hoje em dia... fazes um fecheiro normal e já te ocupava aquilo tudo. E na altura aquilo dava para umas 50 ou 60 músicas. Nunca sabias era qual é que estava a dar. Tinhas que andar ali no botão para a frente e para trás. Exatamente. Não, porque isso, o MP3 já veio bem depois. Porque não sei se tu recordas o tempo das videocassetes e das cassetes para ouvir música ainda perdurou vários e vários anos. Tenho memória disso. Sim. Isso é uma coisa que ainda durou. Isso deve ter sido para aí até o ano 2000, se calhar. Sim, então eles ainda insistiram durante bastante tempo, porque quando passámos para a fase dos CDs, houve muita gente para fazer a transição da videocassete para o CD, para salvaguardar, porque as pessoas sabiam que a videocassete iria acabar. Iria acabar e depois é assim, com muita utilização, a própria fita ia à vida. Sim. Ou seja, ficava gasta, ficava destruída. Então, para salvaguardar aquilo que tinham, ainda arranjaram ali um mecanismo que eu já não tenho bem ideia de como é que era, para conseguir gravar daquilo para CD. Ou seja, para salvaguardar... Para não perder o que tinhas.
para não perder Eu sinceramente não me recordo do que era, não tenho ideia. Eu também não tenho ideia. Sei que ainda houve engenheiros e não sei quem a fazerem isso, porque isso na altura era um trabalho, pagavas uma nota preta para conseguires que alguém te fizesse isso. Por Sim. isso eu tenho ideia que as cassetes, videocassete, tanto de leitor de cassetes para a televisão, como o leitor de cassetes para música, ainda perduraram durante muitos anos, até vir os CDs e depois mais tarde o MP3, ou seja, o MP3 já foi... O MP3 já era um luxo, já era um luxo na altura. Então, o MP3 era praticamente como se fosse um mini telefone. Yeah. E hoje em dia, diz-me quem é que usa um leitor de CDs? Recorda-me. Já não. Então, hoje em dia temos essa opção nos carros. Eu vou-te ser sincero. Temos essa opção nos carros que já nem são usadas sequer. Yeah. Eu felizmente no meu já nem isso tenho. Mas... O meu acho que ainda vem. E tu provavelmente agora também já não tens, pois. Não, o novo leitor que ainda... Este que eu pus ainda traz. Mas vou-te ser sincero, eu já não uso o CD há anos, sei lá, há quanto tempo. Tanto que já nem no PC, que tu sabes que eu tenho, já nem sequer pus a opção de DVD. Para quê? Ou vai-me ocupar espaço? É uma coisa que eu não uso. Hoje em dia tens tudo por download direto ou por pen. Ou... Qual é a necessidade de um leitor de CDs hoje em dia? Eu vou-te ser sincero, a última vez que eu agora peguei foi agora há pouco tempo, porque eu já não pegava há anos, se calhar, porque eu cheguei a ter, porque na altura uma torre do computador que eu tinha, o leitor de CDs avariou. E eu, para não estar a comprar e estar a montar aquilo, não sei o quê, optei por ter um leitor de CD externo. O externo? Comprei, acho que foi na Chiptec, ou o que é que foi. Lá ao pé do Hospital dos Capuchos, ali acho no Marquês, salvo erro. Foi na Chiptec de lá. E eu comprei, custou-me na altura 25€, ou o que é que foi. Aquilo ligava-se por USB, estás a ver? USB-A. E agora, foi agora há dias que a gente estava ali na sala que a Fabrícia lembrou-se... O teu leitor? Não, eu tinha isso. O que aconteceu foi, a Fabrícia, quando engravidou, ela pagou 25€ para gravar a cena de gravar o batimento do... O processo. O processo de gravar o batimento cardíaco da criança, para tentar descobrir o sexo da criança, estás a ver? E ela pagou 25€ por aquele... 20€ por aquele CD. E eu nunca tinha visto aquilo. E ela agora, no outro dia, disse, olha, onde é que está o teu leitor que é para coisa? E ela estava lá de volta da documentação e descobriu aquele CD. E foi agora que a gente usou o CD para essa situação. Uau. Ou seja, de resto, a gente já não tem CDs para nada. Para quê? Por isso, mais depressa, se calhar, encontras um leitor MP3 do que propriamente um CD. Eu acho que um dia poderias falar disso num dos teus podcasts, a evolução deste tipo de conteúdos. Olha, até na segunda vez que agora vieres a participar, a gente pode falar sobre esse assunto, sobre a evolução do antigo. Isto tens aqui horas e horas a fio disso. Então não, o problema não é um problema, é uma coisa boa, é que a gente apanhou essa transição. Sim. Da fase em que não existia nada para aquilo que existe nos dias de hoje. Tal e qual. Então agora que já estamos a falar assim um bocado da tecnologia, vamos à primeira pergunta. Qual foi o momento em que ocasião a tecnologia entrou na tua vida? Ou seja, qual é aquela primeira memória em que a tecnologia entrou na tua vida e tu disseste assim, uau, isto é diferente, eu não sei o que é isto, mas sei que isto é diferente. Qual foi o primeiro marco na tua vida? O primeiro marco foi o meu primeiro computador. Meu não. Do meu irmão. Lá está. Ele sendo mais velho e já trabalhava. E lembro que na altura era um Pentium 3, acho eu, sei lá, já não me recordo bem, do monstro que aquilo era. Sei que era um compacto. Acho que já nem sequer se vende essa marca. Essa marca mais tarde acho que se fundiu com outra qualquer, não sei se foi Casino. Eu recordo-me que quando ele trouxe aquilo para casa a primeira vez, aquilo foi, uau, o que é isto? Um teclado, um rato, possibilidade de ir à internet. A internet, aquela internet que ainda era ligada ao telefone. Ao telefone que era a 56 capas. Que era da Clix, lembras da Clix? Que vinha um CDzinho. Essa foi a minha primeira internet, a Clix. Pronto, foi a mesma que vinha, que aquilo para ligar era um castigo. Estavas ali horas e horas e não vias nada de jeito, porque na altura também não havia assim grande conteúdo disponível. Estamos a falar há 20 anos atrás, se calhar. Espera aí, aquilo foi aqui, 90 e tal? Espera aí, se calhar. Eu lembro-me que tive para aí o computador em 2000, se calhar.
2001 talvez, não me recordo bem, mas não havia quase conteúdo nenhum, era pouca coisa aquilo que nós víamos, mas lembro-me que na altura havia o Mirk. O Mirk, recordas-te do Mirk? Então no Mirk, Dom tu teclas. Olha, o DDTC. Essa era a mais conhecida. Isso era... Mas recordo muito bem disso. Isso foi o marco... Posso dizer que foi onde eu comecei a ganhar o bichinho pela tecnologia. E foi um marco na minha vida. Achas que até os computadores foi aquilo que despertou uma geração para a tecnologia? Foi aquele gatilho? Para mim, sim. Depois, mais tarde, os telefones. Não tanto no início, o primeiro telefone que eu tive, mas se calhar a partir, lá está, do meu 3310, aquele telefone que dura até hoje. E a partir daí comecei... Ele era a prova de tudo. Aquilo era um tijolo, aquilo mandavas a cabeça de alguém e essa pessoa morria. E depois, mais tarde, quando vieram os telefones de ecrã tátil, aí sim. E ainda me despertou mais. E acho que foram esses marcos. E daquele computador? Ainda tens memória das configurações dele? Epá, era o que eu te estava a dizer. Era um Pentium 3, para aí, 3. Mas já não me recordo sequer do resto. Já era uma raridade. O meu acho que era um Celeron. O Celeron. Acho que como é que era? 133 MHz. Não, calma, então o meu já era mais rápido. Espera aí, não era para aí 333 ou uma merda assim? Não, eu ainda apanhei o 100 e tal. Estás a brincar? Não, acho que era não. 133. Eu 133 acho que era... com 32 megas de RAM. Era 32 para aí, megas de... os 32 megas de RAM na altura, isso já era... Oh meu Deus! Qual foi o sistema operativo que já apanhaste? Foi o Windows 95. Ainda apanhaste 95. Eu apanhei 95. Por breve período, depois o meu irmão atualizou para o 98, mas na escola, inclusive, tínhamos o 95. Essa é uma eterna questão e queria saber a tua opinião. Qual é o melhor, 95 ou 98? Uma boa questão. Vou arriscar dizer o 98. Eu acho que o 98, sim, eu também tenho a ideia que o 98, porque o 98 também já veio corrigir muita coisa, limitação do 95. Sim, acho que por aí, pelas limitações. E pela fluidez já era um bocadinho diferente do 95. E já não era monitores daquela altura? Os monitores que... quase 3 metros de fundo. Sim, só de fundo, porque o ecrã era pequenino. Era pequeno, como é que era possível? E era oval, lembras-te? Sim. Que era o mesmo ecrã que era usado nas televisões. E era, e lá está. As televisões eram assim ovais. As televisões eram iguais. Eu lembro-me a televisão grande que eu tive na altura, tinha uma traseira enorme, aquilo nem sequer cabia no móvel. Eu lembro-me de termos que puxar o móvel para a frente e a parte de trás já ficava um bocadinho a fugir do móvel, porque era muita televisão. Aliás, era muita traseira para pouca televisão. Então não era. Eu lembro-me que a minha mãe tinha um móvel em que a gente comprou essa televisão, que era uma Sanyo, com não sei quantas polegadas, era um monstro autêntico, que por acaso coube naquele móvel à medida, e aquela televisão foi cara, acho que aquilo foi 1.000 e tal euros ou uma coisa assim parecida. Capaz. Naquela altura, com as configurações em que clicavas naquela tampinha cá em baixo, para abrir a tampa, para acederes para mudares o canal. Para o volume, para mudar o canal, etc. E depois, mais tarde, demos aquilo ao filho mais novo do meu padrasto, e para carregar aquilo. Pois. Éramos pai quase os 3 e à rasca. Porque eu não sei, aquilo devia ter chumbo lá dentro, cobre, devia ter tudo e mais alguma coisa. E tu lembras-te como é que antigamente se sintonizavam as televisões? As mais antigas eu apanhei. Em que tu abrias aquela tampinha lateral, sacavas um pino. Era um pinozinho e andavas ali à caça do canal. Em que enfiavas num buraquinho, que eram as rodas dos canais, rodavas para sintonizar aquilo. Com a imagem, e alguma delas a imagem em preto e branco. E posso dizer que... E ainda então apanhaste o preto e branco, ou não? Ou já foi eu não me recordo de ter apanhado o preto e branco, mas sei que nós tivemos uma televisão a preto e branco. Eu não me recordo, vou ser sincero.
Tenho as primeiras memórias que eu tenho já são da televisão a cores. Com uma imagem de treta, não é? Porque havia aquela chuva. Mas recordo-me disso. Muito bem. Hoje em dia tens tudo por uma box e nem sequer sintonizas nada. Só fazes o plugin. Agora já é tudo em nuvem. Ainda bem. Até as boxes operadoras, se bem sabes, as boxes operadoras já não têm disco interno. Então já é tudo coisa. Ainda bem. Aliás, porque eles retiraram isso, não só pela evolução, porque os discos era aquilo que os discos estragavam-se completamente. Era o que fazia variar as boxes e depois tinhas que chamar a assistência para reparar, que era aquilo que ia à vida. Sim. Então aquilo era o que coisa. Mas isso dos computadores, que nostalgia. Tivemos um monitor desses, que houve um dia que, uma dada altura, aquela porcaria avariou, começou a vir um cheiro a queimado. Mas um cheiro a queimado que eu nunca mais tivesse de sensação. Era um cheiro, sei lá, aqueles componentes devem ter ardido lá para dentro. Eu sei que a gente deitou aquilo fora e ainda ficou aquele cheiro era um cheiro agonizante, uma coisa, sei lá, cobre queimado, não sei o que era aquilo. Posso dizer que nunca queimei nenhum ecrã, mas já derreti algumas peças do computador. Depois, na altura, já quando comecei... Algumas invenções que tu fazias ou não? Não. Felizmente nunca. Se calhar um bocadinho, mas nada de grave. Mas desde que eu comecei a trabalhar... Não aquela curiosidade de abrir a carcaça para fazer alterações? Sim. Mas atenção, eu limpava os meus computadores porque os desmanchava peça a peça. Claro que depois às vezes tinha que chamar o meu irmão porque já não sabia de onde é que era a outra. Uma pecinha ou outra, então lá recorria ao meu irmão mais velho. Mas sempre fui de desmontar os computadores e etc. Mas lembro-me, há muito tempo atrás, foi para aí no meu segundo computador, de ter feito a tal limpeza. Depois montei tudo e sei que estava a jogar na altura, se calhar, um CS. E começou-me a vir um cheiro a queimada. E quando fui ver, estávamos já quase a sair de lume pela fonte de alimentação. Não sei o que é que aconteceu ali. Mas recordo-me muito bem do cheiro e do meu pânico. E também já queimei uma placa gráfica. Portanto... Eu lembro-me que as consolas, aquelas antigas, muitas vezes elas queimavam e davam problemas. Sabes porquê? Se tu recordas, até na outra entrevista que eu fiz com a Fabrícia, ela mencionou isso. Muitas vezes a gente usava aqueles adaptadores. Sim, os adaptadores quando se estragavam ias à loja dos 300 comprar outros. Não, o problema não era às vezes eles estragarem-se. O problema é que eles eram tão de fraca qualidade e o cambalacho que eles faziam ali dentro, com fios de péssima qualidade, com ligações de adaptação, uma coisa qualquer, e depois aquilo mexia com todo o círculo das consolas. Era até explodir. Aquilo estava a passar aquela corrente que a gente, salvo erro, acho que em Portugal sempre tivemos a corrente 220. Só no Brasil é que eles têm as duas até hoje, que é a 127 e a 220. E a passar a corrente... Diz. Nós acho que sempre foi a 220. A 200 foi 220. Tenho a impressão que sim. E agora imagina, a passar 220 volts. Por aquele transformador. Que era uma adaptação, aquilo foi uma gambiarra que arranjaram ali. E houve muito boa consola que avariou à conta desse tipo de adaptadores, dessas gambiarras que faziam. Pois é verdade. E tu lembras-te agora, por falar nisto, das lojas dos 300, antes de existirem as lojas dos chineses? As drogarias. E as drogarias. Lembrei-me disto agora só porque recordo-me de ter ido comprar. Era nessas lojas onde a gente se corria para comprar tudo, então aquilo vendia um pouco de tudo. Sim, lá está. Agora são os chineses que já vendem tudo. Agora os chineses. Mas naquela altura, os donos das drogarias normalmente eram pessoas ali do bairro, que eram os donos daquilo, os proprietários. Sim. Que a gente conhecia tu lá, tu cá, estás a ver? Há pessoas que basicamente a gente se cruzava no dia a dia. Então era fácil a gente se dirigir a uma loja dessas para adquirir qualquer produto. Era raro a gente se deslocar lá e que a gente não encontrasse um produto que a gente tivesse à procura. Uma ferramenta, uma peça. Havia tudo, André. Havia tudo. Não vale a pena. Hoje em dia, pronto. E compravas em escudo na altura. E comprava em escudo, sim. Eu ainda me recordo que o meu primeiro ordenado foi em escudos. O segundo já não, mas o primeiro foi. O meu... Olha, agora é que perguntas bem.
Então eu comecei a trabalhar em 2004. Não, já foi em euros. Não, eu já comecei a trabalhar em 2001. 2001? Sim, foi 2001. Eu comecei a trabalhar em dezembro de 2001. Qual foi o teu primeiro trabalho? Foi num café em Terceira, que era o café do pai do meu cunhado. A sério? Verdade. E gostaste da experiência? Lá, e gostei da experiência e despertou-me o bichinho. Ainda estive lá uns 4 anos. Aí. 4 anos? E gostei. 4 anos. Na altura, ainda nem os 16 tinha. Portanto. Pois. Então, mesmo assim, ainda mais me ajudas. Então, com 16 anos, normalmente uma pessoa quer é brincadeira, quer é se divertir e não sei o quê. E estares com 16 anos e isto para um café... O café, antigamente só ficava num café quem era o proprietário, porque o café, mesmo até aos dias de hoje... Sim, não estava para grandes... Então aquilo trabalhas de sol a sol, não tens vida praticamente. Sim, mas recordo-me, por acaso, e digo já que foi uma experiência na minha vida que me marcou muito e que me fez ser, se calhar, um bocadinho do trabalhador que sou hoje. Recordo-me porque aprendi bastante e depois, já mais tarde, 2 anos depois de ter começado, já ficava as noites sozinho a fechar aquilo e às vezes já ia fazer as manhãs. E posso dizer que ganhei um bocadinho de brilho ali para a minha vida profissional. Tanto que depois saí desse ramo, fui para um armazém e depois mais tarde para a CIA, aqui do Cascais Shopping. E como tu sabes, o meu trabalho agora, antes de estar onde estou contigo, foi exatamente na Jerónimo, no Café da Jerónimo, onde já fui gerente. E sempre tive esse gostinho pela cafetaria, pela parte de atendimento ao público. Quando entraste na Jerónimo, fez-te recuar no tempo? Muito. Houve ali um throwback bastante grande, tanto que eu até achei que já não sabia fazer metade daquilo e tirar um simples café, mas esquece isso. Quando fazes a primeira vez já não esqueces. Depois fui ganhando o gosto pelo coffee art, pela latte art, aqueles desenhozinhos nos cappuccinos e etc. Não sei se já te cheguei a mostrar. Se não o fiz, vou-te mostrar. Eu vou cobrar. Mas... Não, eu acho que isso é um dom. Quem faz esse tipo de coisas, acho que é um dom, porque... Tem que ser por gosto, André. Tem que ser por gosto. Tem que ser por gosto. Não... É. Se tu vais pegar naquilo, vou fazer só por fazer, só porque ele faz. Não. Sim, tem que ser por gosto e tem que ter alguém ao teu lado que te faça puxar isso. Eu sempre tive... Isto foi o de um gerente que eu tive, antes de me formar gerente também. E ele andava sempre na brincadeira a dizer, olha o que eu faço. E foi-me ensinando e depois mais tarde ele já me chegava a dizer, olha, o aluno superou o mestre. E foi daí, foi do bichinho dele estar sempre na picardia, estar a fazer o atendimento e ele, olha, faz um cappuccino, olha um coração para a menina, olha ali uma ondinha. E a gente ia brincando com isso e foi aí que eu fui ganhando a paixão por isso. Ou seja, tu basicamente assistias àquilo como se fosse uma criança acabada de receber um Eu estava ali, exatamente. Dá-me uma cafeteira com leite lá, dá-me uma cafeteira com leite que eu faço aqui um creme e faço um desenho. Era basicamente isso. Tu és um grande professor então. Foi uma boa altura da minha vida. E naquele café com 16 anos, como é que tu fazias o registro da coisa? Ainda era à mão ou já havia caixa registradora? Não, já havia caixa registradora, já havia caixa registradora. Daquela que tinhas que dar um murro para a gaveta abrir? De 10 em 10 registros, sim, tinhas que dar assim, uma cacetada de lado. Que era para desprender a bola. É só para lembrar a máquina que tinha que abrir a gaveta. Mas sou desse tempo. Então quer dizer, depois saíste do café, quer dizer, com 16 não, entraste já com 16, saí com 20 anos, para aí, 19, 20. Depois fui para um armazém aqui no Cacém, que é a Fitoquímica. Não sei se ainda está em funcionamento ou não. Nunca vi ela em lado nenhum, por isso não sei se ainda funciona. Sinceramente não sei. É ao pé da Pneuvite. Eu não tenho passado para aqueles lados, e depois disso fui para a CIA, onde tive aí 7 anos à vontade. Tinha 7 anos na CIA? Sim, ainda tive ali um bom tempo. Interrompi esta conversa para vos pedir sinceras desculpas,
pois estamos a enfrentar problemas de ligação e comunicação. Qualquer constrangimento que vocês notem, mais uma vez, sinceras desculpas. Fiquem com o resto da conversa / entrevista. Fazer-te a pergunta então, tu tiveste aqueles trabalhos que basicamente ninguém queria, que era trabalho de café e trabalho de shopping. E trabalho de shopping, sim. Achas que isso deu assim uma certa bagagem com o contacto ao público? Bastante, porque nos dois temos contacto com o público, de maneira diferente, mas enriqueceu-me nesse aspecto, sim. Sempre gostei de lidar com o público e ainda mais quando estive nos dois lados. Acho que são experiências que levo comigo para a vida e que me fizeram crescer a nível profissional. Portanto, vamos ver o que é que... Quais foram assim os maiores desafios que enfrentaste nesse tipo de trabalhos? Por exemplo, na Jerónimo, na parte como gerente, foi a parte de lidar com uma equipa de 25 pessoas, os desafios de abrir lojas novas, de manter a produtividade, fazer a loja vingar, mas sem dúvida nenhuma, lidar com pessoas é o mais difícil em qualquer trabalho. Porque aí, eu já tive por acaso alguns trabalhos com atendimento ao público e vou-te ser sincero, não gostei. Justamente por causa disso mesmo que tu estás a dizer, o contacto com o público, porque nem sempre o público, o cliente, tens de ter o estofo para atender o cliente quando ele está bem disposto, que é a forma mais simples, e quando o cliente não está no dia e que só está ali a pedir-te um café de forma arrogante, e tu tens que ter um sorriso enorme na cara, e de certa forma eu via isso como um desafio. Ok, então hoje estás num dia mau, estás-me a pedir um café, então eu vou-te fazer sorrir, vou brincar contigo, vou puxar por ti. Até pode não ser nada para ele e ele ignorar aquilo por completo, mas a mim dava-me um certo gozo poder tentar mudar um bocadinho a pessoa que está do outro lado. Se estás a ter um dia mau, porque é que não podes ter um miminho nesse dia? Porque é que não podes ter algo que te faça sentir um bocado melhor, nem que seja por 1 minuto ou 2? Isso é importante, e isso se calhar é o que por vezes diferencia a pessoa que está a atender. E o sítio onde vais, e se vais lá voltar ou se não vais, isto tudo mexeu comigo, e posso dizer que tive boas formações também nesse âmbito e sempre gostei. Na parte da CIA tínhamos só o atendimento, era mais responsável por me dar as montras, por fazer a arrumação da loja e etc. Havia atendimento, mas não era tanto como no café. Mas também gostei. E também levo comigo uma boa experiência de lá. E hoje sou profissional que tu sabes. Achas que o cliente português é um cliente demasiado exigente? É um cliente difícil. É um cliente bastante difícil. É mais fácil atenderes um estrangeiro do que propriamente um cliente que seja português. O estrangeiro vai levar aquilo que tu quiseres, o português vai-te questionar de tudo. Tu achas que é uma questão cultural, então? Também. E eu percebo, e eu até gosto que sejamos assim como povo português. Não temos que ceder à primeira coisa que nos oferece. Verdade seja dita. Mas é mais difícil. Isto é um bico, é um pau de 2 bicos. Queres vender, mas depois sabes que é mais fácil venderes a quem vem de fora, que não conhece produto nenhum e que não sabe o que pode encontrar na casa ao lado, e vai comprar na tua. Pois, a gente sabe. Foi o que eu disse, eu também já atendi ao público e foi complicado, porque nem sempre... Não é fácil. O povo português não te ajuda a vender. Não, porque primeiro acho que é uma questão cultural. Nós, como funcionários, também não temos muitas vezes a melhor abordagem. E depois também como cliente, nem sempre somos fáceis, queremos tudo para ontem, queremos tudo para o imediato. Sim, e bom e barato, como se costuma dizer, bom e barato, é o que o povo quer. E depois sofremos de um mal terrível, que é uma questão cultural nas empresas em Portugal, de não lidar com os seus funcionários de uma forma familiar, de uma forma próxima, de uma forma em que o funcionário sinta que faça parte de algo, né? Não, acho que isso acaba por passar para o funcionário acaba por passar para o cliente. Sim, acho que também falta muita formação.
Acho que hoje em dia pegas no funcionário, tiras-o para trás no balcão e olha, tens que vender cafés e é isso, e faz, e desenrasca e ninguém te vai explicar nada, basicamente. Ou aprendes por ti mesmo e já tens um bocadinho desse tom, ou tens alguém que já está lá a trabalhar que te vai ajudar. Porque raramente o patrão te vai dar a formação ou te vai conseguir ensinar tudo. Nem sequer vai ter disponibilidade para isso. Eu vejo por mim, numa empresa grande da Jerónimo Martins, considero que tive boas pessoas ao meu lado, funcionários, que puxaram por mim, que me ajudaram naquilo que eu precisei, mas se calhar as FIAs já eram difíceis de contactar. Iam lá assim à loja, talvez uma vez por semana, mas para saber dos lucros, não para saber se precisas de alguma coisa, ou se tens alguma dúvida, ou vou-te ensinar a fazer algo, não. Acho que formação devia ser coisa primária a fazer-se quando alguém entra num trabalho novo. Formação e um bocado de orientação. Seguir a pessoa. Olha, estás-te a sair bem, olha, precisas de ajustar aqui umas coisinhas, faz isto desta maneira, tenta fazer isto desta, vê como é que preferes, vê como é que está mais jeito, mas faz bem o teu trabalho. E não, atiram-te para qualquer lado e pronto. Por acaso, isto é uma coisa interessante estar a falar contigo, porque eu também sou da opinião que em Portugal, infelizmente, acho que sofremos muito mal de, primeiro, quem abre um negócio não está preparado para ter um negócio. E agregado a isso existe muita incompetência. Estás a ver? Ou seja, havendo incompetência, obviamente, ir encontrar aquilo que estavas a dizer, nunca vai ter a percepção que tem que haver uma boa formação para os seus funcionários. Não há. Eu até te digo que mais tarde, depois de estar na Jerónimo, desculpa estar-te a interromper, não. É que começaram a aparecer as formações. Por exemplo, foi pai no meu, já pai com um ano de casa, que a pessoa já, se estás ali há um ano, já dominas aquilo, já conheces e sabes o que tens que fazer e como atender. É que começaram a vir as formações. Formação da HCCP, formação de atendimento ao público, que foi uma formação das que eu mais gostei até hoje. Foi dada por uma empresa externa, a Jerónimo Martins, e que adorei e que cresci bastante com ela. Mas foi só passado um ano de lá estar. Portanto, já havia aqui um atraso. Isto devia ser na primeira semana em que tu entras, se calhar. E não um ano depois. Eu não sei se és da mesma opinião. Reparares, todas essas coisas que as empresas faziam e ainda fazem nos dias de hoje, muitas das vezes não é por iniciativa própria, é porque são obrigadas a ter que São obrigados. Ou seja, hoje em dia são entidades terceiras, né? São entidades de terceiros que obrigam as empresas a dizer assim, não, vocês têm que cumprir isto para salvaguardar um funcionário. Exatamente. E depois, claro, que isto tudo se reflete para um cliente e o cliente acaba por não se sentir, quer dizer, se está tudo mal, então quem sou eu por ser aqui o bom da festa? Não, eu também vou partir a lista toda. Claro, então, se te dão essa possibilidade, mas eu hoje em dia, infelizmente, é um bocadinho assim. Por isso é que, como eu te digo, não é? E agora tu sabes que eu vou ter uma oportunidadezinha para dar formação onde estamos. Eu quero levar um bocadinho disto comigo e tentar passar isto ao próximo, que é difícil, eu sei, mas eu gosto de desafios. Portanto, sim, eu acho que é das coisas mais difíceis, se calhar, é conseguires muitas vezes passares uma mensagem, uma ideia a alguém, porque muitas vezes depende do receptor, não é? Depende de quem está a receber. Neste caso, 90% tem que partir do receptor. Então, mas eu vou conseguir, André. São desafios. São desafios e vai tudo correr bem, certamente. Claro que sim. Então, quer dizer, a tua primeira memória da tecnologia foi um computador, não é? Foi um computador. Um computador. Então, agora, para a segunda pergunta é, olhando já aos dias de hoje, neste caso, qual é o peso ou a importância nos dias de hoje, né, no Márcio de 35 anos, qual é o peso ou a importância que a tecnologia tem na tua vida nos dias de hoje? Tem um peso brutal, André. Hoje em dia, sem tecnologia, acho que o meu dia-a-dia ia ser muito difícil. Sabes que estamos dependentes, tanto no trabalho como em casa, como no telefone. Num simples telefone onde consegues fazer tudo, criar memórias através de uma fotografia, fazer um vídeo, uma chamada,
uma videochamada para quem está longe. Acho que há muito essa importância. E em casa, os serviços de televisão, a possibilidade de veres um filme que queres quando queres, e não como antigamente que tinhas que sair à rua para ir a um videoclube. Isto se já houvesse disponível. Exatamente. Temos as plataformas, a Netflix, a Disney Plus, que nos entretém. Tudo isto acho que são vantagens da tecnologia nos dias de hoje, tal como nos carros. Um carro com sensores, um carro com câmara de marcha atrás, um leitor de áudio em condições. E agora mais recentemente um carro andar sozinho. Também. Só não me convences para os carros elétricos. Pronto, ficas a saber. É até experimentares um. Pode ser, pode não ser. Depois discutimos isso. Mas Olha, acho que a tecnologia hoje em dia está presente na vida de qualquer um, não só na minha, mas que depende dela. Posso dizer que depende da tecnologia. Não, e ela criou um peso tão grande nas nossas vidas nos dias de hoje, ao ponto de praticamente conseguires 99% das vezes de tudo o que é no teu dia-a-dia conseguires fazer tecnologicamente. Está envolvido. A tecnologia está envolvida de qualquer maneira. Diz-me uma coisa, tu consegues sair de casa sem o telefone? Acho que muito difícil. Não consegues. Eu acho que é muito difícil. Não consegues sair, assim que deres conta que não o tens, vais ir buscar. Sim, mais depressa, se calhar, deixo uma chave em casa do que um telemóvel. É basicamente isso. E é aí que eu vejo que estamos dependentes. Totalmente dependentes da tecnologia. E sabes qual é o engraçado? É que a gente usa como desculpa não temos de estar contactáveis. Exatamente, mas porquê? Se antigamente não havia telemóveis e eu lembro-me, queres falar com alguém? Ok, liga para casa. Se estiver em casa, atendes e falas. Se não tiver, olha, vais tentando. Ninguém me por isso, André. Então apanhaste a fase das cartas. Claro. Ainda troquei algumas cartas, umas cartas valentes. Olha, lá está. Mas quem é que hoje em dia manda cartas? Eu acho que só as operadoras para mandar as faturas. As contas. Só assim eu posso dizer que hoje em dia recebes por mail se quiseres. Já nem há necessidade de receberes por carta. Portanto, mas mais uma vez, eu não sei se és da mesma opinião, mas tu reparares, há muita boa empresa ainda que manda cartas porque não evoluíram no tempo. Sim. A gente diz a eles, olha, não, eu prefiro que mandem isso. Não, isto tem que ser por carta e não sei o quê. Ou seja, há muito boa empresa que ainda não evoluiu nesse sentido. Que não evoluiu nesse sentido. Acha que o meio ainda tem que ser o antigo. E aqui voltamos outra vez à conversa entre os bancos. Estamos agora a falar no caso dos bancos. Os bancos tradicionais e os bancos digitais. Tal e qual. E tu sabes que foste uma das pessoas que me levou a mexer no MOE. Por exemplo, é um banco digital. E o quanto aquilo facilita a nossa vida. Tal e qual. E vemos bancos tradicionais que se recusam e acham que indo ao caminho ainda é ter que obrigar um cliente a ter que deslocar-se ao balcão para tratar de seja do determinado for. E, por mim, já podia haver uma evolução para poderes depositar o dinheiro sem teres que ir ao banco. Se isso existisse, eu já nem sequer ia a um multibanco, porque hoje em dia fazes tudo no telefone. Tudo. Quando eu estava a fazer a pergunta há bocado dos 90 e tal %, da perspectiva que, olha, já consegues pagar contas sem sair de casa. Já consegues entregar um IRS, que é o que a gente chama aqui em Portugal, a nível fiscal, para fazer um IRS a partir de casa. Já consegues fazer compras de supermercado a partir de casa. Já consegues marcar uma revisão para o carro, para fazer manutenção, a partir de casa. E vão-te buscar o carro a casa, não sequer precisas de te deslocar. Exatamente. Portanto, Por isso, só aí tu vês o quanto é que a tecnologia evoluiu. Mas pronto. Então, achas que esse aí, tu consideras então que a tecnologia tem um peso tremendo na vida das pessoas, e nessa perspectiva achas perigoso ou ainda é sustentável o avanço que a tecnologia está a ter? Acho que é sustentável, mas perigoso ao mesmo tempo. Mais perigoso para os mais novos. Se calhar não se conseguem desligar daí. E hoje em dia as crianças estão agarradas ao telefone, cada vez mais novas. Telefones, tablets. Acho que aí é a parte perigosa.
resto, acho que se for bem medida o tempo de uso, mas lá está, tem que ser bem medido, acho que não acaba por ser perigoso. Isso aí leva-me, por exemplo, à terceira pergunta. Qual é a criação, ou até mesmo a evolução, neste caso se já existir, a nível tecnológico que tu gostarias que acontecesse no futuro? Então, uma boa pergunta, André. Então, o que é que eu gostava? Tu que és um amante da tecnologia, o que é que tu achas que poderia ser criado, ou que já existe, mas que precisa de evolução? Não, eu gostava que deixasse de existir dinheiro físico, por exemplo. Um tema tão bem debatido nos dias de hoje, não é? Deveria acabar o dinheiro físico. Acho que já não há necessidade disso, porque cada vez mais, e ainda agora mais com a pandemia, se veio a perceber a importância de se usar um cartão, o MBWay, contactless. Para que dinheiro? Para que é que vamos andar com os bolsos cheios de moedas? Quando podemos ter tudo disponível num cartão ou algo. Hoje em dia já num telefone, já nem sequer precisas do cartão para nada. Isso para mim ia ser um avanço na tecnologia brutal. Mas tu também percebes que em Portugal ainda existe muito essa resistência. Não só por parte das pessoas, mas como das próprias... Sim, e também dos comerciantes. E das empresas. Mas eu gostava E tu sabes perfeitamente que, por exemplo, os comerciantes pagam altas taxas por cada transação digital. Sim. Exatamente. E acho que aí... Tu até trabalhaste nesse ramo, sabes perfeitamente. Trabalhaste com caixa. Sei. Mas era uma das coisas que eu gostava que evoluísse para ontem. Acho que já não há necessidade de andarmos com dinheiro nos bolsos. E podiam usar a desculpa da pandemia para acabar com isso. E és um otimista ou um pessimista nesse sentido? Um otimista. Acreditas que um dia... Acredito que talvez daqui a 10 anos já não exista dinheiro físico. Mas só daqui a 10 anos. Acreditas, por exemplo, uma moeda digital como, por exemplo, o Bitcoin, que é uma coisa que eu, por acaso, não percebo muito, mas achas que é por aí que fará com que as instituições sejam apartadas de forma a hoje para amanhã? Também. Já há muitas moedas digitais. Acho que pode partir por aí o ponto de mudança. Se já se faz tanto trading com essas moedas, porque é que não se pode começar a utilizar o euro, o dólar, também como moeda digital e acabar-se de vez com isto? Porque hoje em dia tu já tens acesso ao dinheiro da tua conta através de um cartão ou do telefone, e toda a gente tem um cartão ou um telefone. Até as pessoas mais idosas já têm um cartãozinho. Portanto, para que dinheiro? Para quê? Exatamente. E agora, para finalizar, que já estamos perto do fim, qual é o produto que tu recomendarias a quem nos ouve a nível tecnológico a alguém? Produto... Tu achas que é assim, eu recomendava isto a toda a gente? Então, escolhe... que assim é difícil. Um produto, eu conheço tantos e tão bons. Escolhe uma categoria e eu dou-te um produto. Por exemplo, tu, se tens reparado, eu tenho batido muito na tecla nos podcasts que eu tenho lançado, por exemplo, ter um relógio, que a evolução que os relógios têm tido a nível tecnológico. Então, podemos ir já por aí. Eu recomendo o Galaxy Watch 3. O Watch 3? Yeah. Eles têm duas gamas, né? Tem o Watch e o Active, né? É o Watch, não é o Active. O Active é mais virado para o desporto, que também é um bom telefone, mas eu não conheço tão bem. Mas o Watch 3 sim. Isso sem dúvida já é um bom telefone. Já é um bom smartwatch. Qual é a tua opinião, por exemplo, em relação a isso? A evolução que eles têm tido, se tem futuro, se não tem futuro? Tem futuro. Tem futuro e acho que se encontra no caminho certo. E lá está, mais uma vez, podes usar o telefone para fazer pagamentos e ajudar cada vez mais, e ajuda a quebrar o dinheiro físico. Hoje em dia já pagas com o telefone e tu próprio sabes disso. Fazes isso. Mas acho que já evoluiu. Sim. Acho que evoluiu bastante. E hoje em dia já podes fazer o tracking do teu oxigênio,
do teu ritmo cardíaco, já consegues medir o teu sono, a qualidade do teu sono. Portanto, estamos no bom caminho nisso e cada vez são mais bonitos, de verdade seja dito. O relógio poderá ser uma mais-valia para nós no futuro. Sim. Acho que estamos no bom caminho. Acho que é por aqui que se pode ver um bocadinho o que aí vem. Se hoje em dia já fazes tudo o que fazes basicamente no telefone, já podes fazer num relógio. E com quanto menos coisas andares nos bolsos, melhor. E um relógio sempre usaste, independentemente de agora serem digitais ou analógicos, é uma coisa que sempre se usa. Que são bonitos, está na moda. E se puderes fazer uma coisa que está na moda, uma coisa que possas usar no dia a dia, melhor ainda. Márcio, olha, muito obrigado pela tua presença neste podcast. O tempo passou corrido. O prazer é meu, verdade. Tivemos aqui bons temas de nostalgia e de debate ao mesmo tempo. Espero que tu tenhas gostado. Gostei, uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Havíamos depois de marcar uma segunda vez para estares presente para a gente depois falar sobre determinados temas. Claro que sim, claro que sim. E para finalizar, não sei se tens uma palavra para deixar a quem nos ouve. A recomendação, por exemplo, sei lá, uma palavra de despedida. Uma palavra só, que continuem a apoiar. Tu tens uma pessoa com bastantes conhecimentos a nível tecnológico, além de seres um bom amigo, uma pessoa que vou levar para a vida. Felizmente tive o prazer de conhecer no trabalho onde estamos, mas que te ouçam, que te vão sugerindo novos temas, que te ajudem a levar este podcast para a frente, que eu acho que está no caminho certo. Já vais no 10º episódio e, como tu disseste, isto é um marco. Quem chega aos 10 já é sinal que veio para ficar, e assim espero. Portanto, força nisso, maninho, e tudo a correr bem. Deste lado sabes que podes contar comigo sempre que quiseres. Quando quiseres debater mais algum assunto, é só marcares. Eu terei todo o gosto. Claro. E assim me despeço. Márcio, foi um prazer. E a gente se vê até à próxima. Outra. Um abração. Um abraço. Vá. Fica bem. Caros ouvintes, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desta entrevista e a gente se vê no próximo episódio. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.